Bom dia! Ao vivo para o nosso Despertar Consciente de hoje. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro matinal. Quem caiu de paraquedas aqui, toda segunda e sexta-feira, 8 horas da manhã, estou aqui ao vivo, batendo um papo com vocês, com o Despertar Consciente. O tema de hoje, prisão mental. Vamos compreender então quais são as amarras inconscientes que te limitam de ter uma vida mais leve, mais tranquila e alinhada com seus objetivos, propósitos. Vamos entender aí quais são essas prisões internas que impedem de ter uma vida mais equilibrada. Então sejam todos bem-vindos aqui, quem está comigo ao vivo, quem está comigo também aqui na gravação, seja muito bem-vindo aqui ao nosso encontro. Deixe também nos comentários a sua sugestão de tema. O Despertar Consciente é onde eu fico à disposição de vocês aqui para abordar temas que acredito que tenham relevância, então eu preparo muito conteúdo aqui para vocês, mas também estou sempre aberto ao tema, porque o assunto está muito claro aqui na minha cabeça, né, mas pode ser que tenha alguma demanda que eu não abordei ou que possa fazer sentido e contribuir para vocês também. Então fiquem à vontade de deixar sempre nos comentários aqui a sugestão de tema também. Quem está ao vivo, por gentileza, me dá um feedback como é que está meu áudio, para ver se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Ontem eu não consegui realizar a live com a Ana do NUSP, a live sobre controle, inclusive nós vamos remarcar o encontro para a próxima semana, porque deu um problema no áudio e agora há pouco eu entrei ao vivo também e o meu microfone estava dando uma falha, então não deu. Então eu reiniciei agora sem o microfone. Se vocês puderem, quem está ao vivo comigo aqui, me dá um feedback, está legal? Deixa eu ver aqui, a Rê Guimarães falou que está legal, beleza, que bom, gratidão aqui, então dá para tocar o barco, né? Caso durante o nosso encontro o áudio fique ruim, por gentileza vocês, ou a imagem, podem me sinalizar aqui pelo chat, que eu vou ajustando para não perdermos nenhuma informação aqui durante o nosso bate-papo, beleza? Então, gratidão a todos que estão aqui me prestigiando, seja ao vivo, seja na gravação, seja muito bem-vindo. Vamos falar então sobre a prisão mental. Eu gosto sempre dos meus encontros aqui com vocês de fundamentar alguns conceitos, tá? Porque o despertar consciente, ele não segue uma ordem linear, justamente para poder entendendo, né, a demanda de todos vocês. Nem todos têm a disponibilidade de conseguir assistir todos os encontros em uma ordem linear. Então eu busco trazer temas que se conectam, tá? Mas que não tem essa ordem linear para que vocês consigam aprofundar. E com isso eu sempre costumo fazer uma introdução, um fundamento, para que todos consigam acompanhar a linha de raciocínio, tá? A premissa principal que eu trago aqui é compreender quais são os bastidores da nossa consciência, o que está por trás da natureza das nossas escolhas e que estão impactando o nosso resultado ou a falta dele, tá? Por quê? Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer um dia na nossa vida vai passar pela natureza das nossas escolhas, tá? O que você escolhe impacta na realidade que você está vivenciando. Começa com a sua observação e a escolha que você faz em cima da sua observação. A vida vai ser uma sucessão de momentos, tais qual você vai vivenciar de acordo com as escolhas que são feitas ou deixadas de fazer, porque deixar de fazer também é uma escolha, tá? Seja consciente ou inconsciente. O problema é que a maioria dessas escolhas são inconscientes, tá? Porque se fosse consciente, todo mundo tinha uma vida fluente, porque todo mundo quer saúde, prosperidade, um relacionamento, todas as áreas em equilíbrio, e na prática não é isso que nós observamos, mesmo pessoas que estão agindo conforme a isso. Existem outros fatores que vão impactando. Então é tudo isso que eu busco trazer aqui com vocês, tá? E as nossas escolhas, elas são fundamentadas por mecanismos internos que são altamente programados, tá? Ele vai sendo programado ao longo da sua experiência. Você vem com informações como uma predisposição que você já, como se viesse de fábrica, né, a grosso modo falando, e as outras que vocês vão vivenciando e que vão armazenando na sua consciência. Tudo isso vai fazendo parte do que você é, tá? Vai formatando quem você é. Dali nascem então as suas personalidades, tais personalidades que são fragmentadas.
porque as pessoas acreditam que por trás desse corpo físico existe apenas uma consciência fazendo escolha, mas não é. Tá? A nossa consciência ela opera de forma fragmentada. Existem várias personalidades atuando, escolhendo e influenciando na sua tomada de decisão. Então, quando você vai fazer uma escolha, é uma personalidade, uma parte de você, tá, que contribui para essa escolha ser feita. E essa personalidade, quando ela se manifesta, é o famoso ego. A personalidade reprimida, aquela que está aí dentro, mas não tem a oportunidade consciente de se manifestar, quando ela é jogada ao concreto, seja por um sentimento, por uma culpa, por uma vergonha, por uma repressão de terceiros ou a autorrepressão, que é o mais comum, tudo isso vai contribuindo quem você é e influenciando nas suas escolhas. Se você não está consciente de tudo isso, todas essas influências vão operando no piloto automático. E algumas delas vão criando as prisões. Tá? Por que prisões? Há prisões da sua liberdade, do seu resultado e do seu corpo físico. Só que essa prisão ela não é externa, ela é interna. Porque esses aspectos internos, eles vão criando essa jaula mental aonde você vai sendo limitado de fazer as suas escolhas e, consequentemente, você está preso na sua realidade. Tá? Todos nós temos o dom do livre-arbítrio. Tá? O livre-arbítrio ele é um dom que nós, seres humanos, temos que nos diferencia dos outros animais e das outras consciências aqui no planeta. Tá? Só que o livre-arbítrio de um vai daqui até aqui, outro daqui até aqui. Por quê? Por causa dessas prisões. Então, o livre-arbítrio ele tem uma fronteira. Tá? E o livre-arbítrio de uns ele é medido em centímetros, outro em metros e outro em quilômetros. O que vai diferenciar o tamanho do seu livre-arbítrio é as regras da realidade na qual você está inserido. Então nós temos limitações básicas, né, que vai limitar a nossa capacidade de fazer escolhas, e outras, a maioria delas, são aquelas que vocês armazenaram na consciência de vocês, com o que você acredita e com o que você sente. Isso tudo vai formatando a sua personalidade, que faz uma escolha. Então tem personalidade livre para escolher, viver, ser e ter, e outras que estão presas. Tá? Essa prisão mental, ela passa, como eu disse aqui, quem quiser já anotar, tá? Pelo que você acredita e pelo que você sente. Tá? Vamos lá. Vou trazer um exemplo aqui, real. Como que no circo eles adestram e domam um elefante? Quando ele é um filhotinho, eles amarram o pé desse elefante, filhotinho, em um banco pesado de madeira. Ele vai tentar sair 1, 2, 3 vezes e não vai conseguir arrastar o banco. Ele vai tentar uma quantidade de vezes até ele passar a acreditar que não é possível. Quando ele acredita que não é possível, ele já nem tenta mais. Então, quando o elefante cresce, o domador lá nas apresentações do circo, o que ele vai fazer? Vai amarrar ele em um banquinho pequeno. Ele passou a ter a capacidade de arrastar e a força necessária para arrastar esse banco. Ele está livre para poder ir. Mas por que ele não vai? Porque a prisão dele é mental. Ele passou a acreditar que não é possível mais. Então, quando ele acredita que não é possível mais, ele já nem tenta. Ele passa a viver uma realidade limitada por causa do que ele acredita. Esse é um exemplo de uma prisão mental. Tá? Trazendo isso para o contexto do ser humano, quantos seres humanos, quantos de vocês talvez já tentaram abrir um negócio e não deu certo e já nem tenta mais? Quantos de vocês tentaram um relacionamento, não deu certo e já nem tenta mais, porque acredita que não é possível? Tá? Então, essa não é a única forma de gerar uma prisão mental. Tá? É um exemplo, porque essa é uma prisão vinda de frustrações. Tá? Então, de situação onde a pessoa tentou fazer algo, não deu certo, se frustrou, como no exemplo do elefante. Ele tentou algumas vezes, se frustrou por não conseguir e depois ele desanimou e nem tenta mais. Tá? Outras prisões não são por frustrações. Algumas são por uma imposição externa,
alguém que te fez acreditar que você não pode tal coisa e você, esperando a aprovação dessa pessoa, você nem tenta fazer, ou a pessoa te impôs o que fazer, tá? E por a imposição dela, só que essa pessoa, por que ela passa a ser uma prisão mental? Porque talvez quando essa pessoa talvez estava viva ou tinha um certo nível de autoridade sobre você, seria uma prisão externa. Só que talvez essa pessoa já saiu do seu convívio, ela não convive mais com você, ou já faleceu, ou parou de interferir na sua vida, mas a sua prisão ficou mental. Porque você acredita que ela queria, que ela ia ficar desapontada com você, e você segue aquelas mesmas escolhas padrões automatizadas em base no que a pessoa impôs para você. Então isso aqui seria uma prisão mental de uma questão que começou com uma imposição externa. Outras prisões podem ser por simples conveniência, tá? A conveniência é aonde que é o positivo que vai aprisionar essa pessoa em determinada situação. Então, pelo prazer, tá? Pelo apego ou pela dependência do que ela já acostumou. E quando eu falo prazer, normalmente as pessoas associam com uma coisa boa, tá? Não que o prazer não gere uma sensação boa no corpo. Por exemplo, a pessoa está num emprego e ela está presa nesse emprego, mas é um emprego que paga bem e supre as necessidades dela. Mesmo ela tendo uma capacidade de ir além, como ali está prazeroso para ela, ela continua ali. Não deixa de ser uma prisão mental também. Só que esse positivo ele é mais profundo, porque é fácil você ver estar preso em uma situação prazerosa que te convém. Só que muitas pessoas aprenderam a ficar confortáveis com a dor, com um problema, com uma situação que no fundo não tem prazer nenhum, tá? Muitas das vezes, quando a pessoa se coloca numa condição dessa, é um movimento de autopunição, tá? Então a pessoa ela tem um histórico de culpas tão grande que ela está confortável com o sofrimento que ela passa, porque é uma forma inconsciente que ela encontrou de se punir, para compensar talvez alguma contabilidade emocional dela que não fechou a conta ali. Sabe? Então, alguma situação do passado que ela tenha vivenciado e que tenha gerado culpas, e por causa dessas culpas, hoje ela se priva de uma vida melhor porque ela aprendeu a conviver com essa dor e ela acaba usando essa dor, esse sofrimento, para tentar compensar as culpas que guardou dentro do coração de umas situações que talvez ela tenha vivenciado no passado. Então, também seria uma outra forma de estar aprisionado mentalmente dentro de uma realidade. Ok? Um exemplo disso, vou trazer aqui um exemplo, porque esse vale, né, ser explorado, porque normalmente é uma das camadas que as pessoas mais reprimem. Então é fácil você identificar uma situação onde tem um problema muito grande. Por isso que no meu trabalho, principalmente nos atendimentos individuais, eu costumo muito ir na contramão, tá, do que o cliente traz para ser trabalhado. Por quê? Porque o óbvio você já sabe, tá? O óbvio você já está tentando. Se você não tem o resultado, é porque você está num fluxo contrário. Existe uma parte sua que é totalmente contraditória com a realidade que você deseja vivenciar. Só que pouquíssimas pessoas questionam esse lado. Ela vai olhar somente para o lado do óbvio. Por exemplo, a pessoa quer emagrecer e ela está tentando emagrecer e não consegue. Ela vai fazer as perguntas erradas. Por que eu não consigo emagrecer? Sendo que ela tinha que ir na contramão. Tá? Se ela quer e não consegue, e ela consegue criar a realidade dela a partir do momento que ela faz escolhas, observações, e na prática ela não está colocando isso, é porque inconscientemente ela tem partes, personalidades, por motivos por mais absurdos que pareça para a parte racional, que são contraditórios a essa realidade. Então a pergunta que ela tinha que fazer é: por que eu não quero emagrecer? Por que eu quero ficar acima do peso? Tá? Então, quando ela faz essas perguntas, ela vai entender o que está aprisionando ela mentalmente dentro dessa realidade. E como eu disse, alguns dos motivos, né, como eu explorei com vocês aqui no início. No lado emocional, o sentimento de medo, né, medo do novo principalmente, a culpa, as frustrações, as incapacidades. E agora o lado do positivo. Qual que é o positivo? Trazendo algum exemplo aqui só para ilustrar, tá? Não necessariamente toda pessoa que tem dificuldade de emagrecer é por causa disso. Eu vou trazendo alguns exemplos só para ilustrar, para vocês encontrando a sua verdade dentro do que você estiver trabalhando, tá? Então, por exemplo, a pessoa que tem a dificuldade de emagrecer, o que seria um positivo limitando ela disso? Talvez essa pessoa passou por um histórico de abusos e ela
tem medo de chamar a atenção, e uma forma que ela encontrou para se prevenir de ameaça externa seria engordando. Seria uma forma de se proteger, ou para criar uma camada de gordura para se sentir protegida, porque faltou alguém, alguma presença ali que passasse segurança para ela, e ela cria essa camada de gordura como proteção, porque a nossa realidade externa nada mais é do que uma expressão do nosso inconsciente. Se na prática ela está imprimindo na realidade física uma gordura, é porque existe uma necessidade inconsciente dessa gordura na matéria. Tá? E quando ela começa a entender o porquê disso, ela vai ficando livre para fazer uma escolha diferente. Então pode ser essa gordura para gerar proteção de uma insegurança que passou no período ou em períodos da vida, tá? Ou para não chamar a atenção, para evitar possíveis abusos. Então, nesse caso, seria o lado positivo desse problema. E aí ela entra em contradição com ela mesma, porque um lado que quer engordar para se sentir protegida, um outro lado gostaria de estar bem com o corpo, para chamar atenção, ou para se sentir bem dentro de uma roupa, ou em paz com o próprio corpo, ou simplesmente porque é o natural e o ideal a se vivenciar. Só que aí ela entrou em contradição com ela mesma, uma parte que é uma coisa, outra parte que é outra, e aí entra aquela frase que eu costumo trazer nos meus encontros. Toda vez que nasce um dilema, nasce um problema. Por que aqui nasceu um problema? Porque ela não vai ficar satisfeita nem emagrecendo e nem engordando, porque ela existe dentro dela partes observando lados opostos de uma mesma realidade. Ela só tem um corpo para poder vivenciar. Ou ela é magra ou ela está acima do peso. Só que aí ela tem uma personalidade que quer emagrecer e tem uma personalidade que quer engordar. Então o que vai acontecer? Ela não vai se sentir plena e satisfeita com nenhuma dessas realidades. Então a hora que a parte que quer engordar vai fazer um esforço tremendo e vai engordar, ela vai se sentir frustrada toda vez que olha no espelho. E aí a hora que ela olha no espelho, ela está insatisfeita por estar acima do peso. Por quê? Porque tem uma personalidade que não quer. Então essa personalidade vai brigar ali dentro, uma guerra civil tremenda, e vai fazer com que ela emagreça ou lute para emagrecer. E aí ela vai na matéria lá lutando, fazendo dieta, academia, fazendo um monte de coisa para emagrecer. A hora que ela começa a ter o resultado, essa parte que lutou tanto para isso começa a ficar feliz. Nossa, perdi tantos quilos. A outra parte que sentiu insegura e teve os seus traumas que colocasse ela dentro dos motivos que ela tem para acreditar engordar, vai sabotar essa dieta, vai sabotar esse treinamento, vai sabotar a academia. E aí o que vai acontecer? Vai engordar de novo, porque essa parte agora está insatisfeita em estar magra. Então começa uma luta e ela vai ter uma zona de peso. Então ela não pode emagrecer mais do que isso, também não pode engordar mais do que isso. Porque por essa personalidade ela ia engordando a um infinito. E pelo esse lado ela ia emagrecer até um peso X, que é o que ela gostaria. Só que aí o que acontece? Essa parte aqui não vai permitir ela passar desse peso e essa aqui não vai permitir ela emagrecer. Ela vai ficar numa zona dentro de uma prisão. Então a realidade física para ela, no tema emagrecimento, vai ter uma zona onde ela não emagrece mais do que isso, não engorda mais do que isso. Ela está presa, o corpo está preso naquela realidade. Por quê? Existe uma prisão mental com motivos inconscientes que colocam ela dentro dessa briga interna, e os dias vão passando e o corpo dela vai ali só transitando na realidade material, buscando essa realidade. Eu trouxe aqui um exemplo de emagrecimento, mas só para ilustrar. Caso não seja a sua demanda emagrecer, pegue a linha de raciocínio e aplique isso na demanda que você está buscando. É o seu financeiro? O seu financeiro tem uma zona também de limite de quanto você ganha e o máximo que você ganha e o mínimo que você ganha. Se é relacionamento, existe uma zona ali também até onde você se relaciona, até onde você se permite entregar no relacionamento, até onde você permite amar e até onde você permite ser amado. Se é uma questão geográfica, existe um limite ali também até onde você pode transitar, até onde você pode viajar, até onde você pode passear. Então, toda a realidade externa, ela está limitada de acordo com a sua prisão mental. Enquanto você buscar soluções apenas externas para essa realidade, você vai ter que fazer um esforço tremendo para poder buscar esse resultado ou sustentá-lo, tá? Ou nem vai conseguir. Tá? Vai depender do tamanho do seu dilema e quantas personalidades você tem, e cada personalidade, cada dilema, o que está envolvido na sua história. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês aqui
da pessoa que tem a dificuldade em emagrecer, esse dilema não nasceu do dia para a noite, não foi ao acaso, tá? Esse dilema tem um histórico de situações onde vivenciou desde a infância que colocou aquela personalidade com aquele motivo, por mais absurdo que pareça para a parte racional, que coloca ela dentro daquela realidade limitada. Então toda limitação material, né, vem da sua limitação interna. Enquanto você não olhar para isso, você vai ficar procurando solução aonde não perdeu. Então, tá, Henrique, como que resolve tudo isso? Você que está me ouvindo e chegou até aqui, você já está dando passos para isso. Só do fato de você já saber aonde está o problema te coloca em condições de encontrá-lo. Você já deu grande passo. É a mesma coisa, você está na rua, perdeu a chave de casa, está tentando entrar em casa. E vamos supor que tem 3 horas que você está procurando essa chave. Só que você está procurando essa chave na padaria. Só que a pessoa está tão inconsciente, eu estou trazendo um exemplo um pouco ao extremo, absurdo, tá? Mas é apenas para ilustrar. A pessoa está tão atrapalhada mentalmente, com tanta ansiedade, com tanta preocupação, tentando processar tanta coisa, que ela embaralhou os dias. Nesse dia, ela nem na padaria ela foi. Ela foi na farmácia. Então, a chave dela, ela perdeu lá na farmácia. Só que ela está procurando na padaria, porque ela está tão atrapalhada mentalmente que ela nem viu o dia pensar, ela está confundindo, lembrando do dia que ela foi na padaria, foi no dia anterior, e ela está ali procurando, gastando tempo, recurso, energia, procurando a chave aonde ela não perdeu. Então, a partir do momento que alguém fala com ela assim, fala assim, ô fulano, você não foi na padaria hoje, eu te vi lá na farmácia. Ali ela já passou a ter consciência de pelo menos aonde está a solução dela. Então agora ela vai procurar no lugar certo. Já aumentou a possibilidade dela encontrar essa informação. E o esforço que ela estava dedicando em vão, agora ela consegue implementá-lo no lugar certo. Então você que está me ouvindo aqui, eu estou te avisando. A solução que você procura não está apenas no recurso material que você está fazendo. Você está numa realidade física, material, então a sua ação é importante. Você vai precisar fazer ações na matéria. Tá? Num exemplo aqui de emagrecer, você vai precisar fazer uma academia, fazer uma caminhada, mudar a sua alimentação, cuidar do seu corpo, isso é importante. Só que isso é parte do processo. Se você se apegar a fazer só isso, dificilmente você vai ter resultado. Tá? E muitas das vezes, dependendo da sua trava, da sua prisão mental, nem isso vai conseguir fazer. Tá? Nem vai ver que isso é possível. Então, o que é o ideal? Você olhar para o seu dilema e para a sua prisão mental que te impede de vivenciar a realidade na matéria que você deseja. Então, quando você agora tem consciência disso, o primeiro passo você já deu. Tá? Você vai procurar aonde realmente está a solução. Então, aqui você já começa a entender aonde está e o como resolver. Resolvendo os dilemas. Agora você já aprendeu a fazer a pergunta certa. E seu inconsciente está te mandando informações o tempo inteiro. Você só não soube ler, não prestou atenção ou nem estava se ouvindo. Tá? Porque sabe aquela vozinha que conversa aí o tempo inteiro? Ela te manda informações o tempo inteiro. Por que num atendimento individual eu consigo pegar algumas informações que a pessoa não consegue na prática? Porque eu estou te ouvindo. Só que eu não estou ouvindo apenas você, eu estou ouvindo todas as suas personalidades. É uma frase, é um ato falho, é uma vírgula que você falou, ou analisando o seu comportamento, a situação, o problema, a resposta que o seu corpo traz, as situações que você vivenciou, que você relata no atendimento, ali são sinais que o seu inconsciente está te mandando. Então dá para fazer uma leitura e entender aonde está o problema. E se você passar a observar isso também, você vai ter acesso a essas informações. Normalmente, cada um olhar a sua é mais difícil porque está envolvido. E isso não é uma fraqueza sua, tá? Porque isso vale para todos, inclusive para mim mesmo. Por que para mim é mais fácil encontrar do outro? Primeiro que eu sou treinado para isso, trabalho com isso o dia inteiro, então é uma habilidade desenvolvida, tá? Mas o principal é porque eu não estou envolvido com a sua história. Quando eu vou analisar as minhas mesmo, tenho um pouquinho mais de dificuldade porque eu estou envolvido com a minha história. A facilidade que eu tenho é porque eu trabalho com isso o dia inteiro. Mas quem não trabalha com isso, na prática, existe sim essa dificuldade. Então, por isso que autoconhecimento
é importante. O tempo que você está dedicando para aqui me ouvir, você está aumentando a sua capacidade para fazer essa leitura. E nas minhas outras aulas do Despertar Consciente, existe conteúdos também que vai te treinando e você passa a entender como opera o seu inconsciente, como que você faz essa leitura, como você entende os dilemas, como que é o caminho das emoções, quais são as verdades que vocês acreditam, como nasce uma crença, como que nasce um dilema, sobre as sombras psicológicas, como que opera o inconsciente. Então, todo esse material, né, você consegue transformar isso em habilidade prática para entender e fazer a leitura. Logo, você já deu mais um outro salto. E uma outra ferramenta que ajuda muito nesse processo é a terapia. A terapia é a ferramenta prática que você vai aplicar no seu dia a dia para trabalhar as suas questões internas. Por quê? O ideal, um problema se resolve quando você muda a sua escolha. Porque a sua escolha está criando a sua realidade. Se você está numa realidade que não gostaria, você tem que mudar as escolhas que você está fazendo. Para mudar as escolhas, tá? Então estou fazendo um caminho inverso para vocês entenderem a ordem da solução. Então o problema ele é fruto das escolhas. Tá? Quer mudar a realidade, mude o comportamento e as escolhas. Para mudar as escolhas e o comportamento, você precisa fechar os dilemas, integrar as suas personalidades, integrar a sombra, equacionar, curar o passado, resgate da criança interior ferida. Tem várias formas de falar tudo isso. Tá? Resumindo na linguagem que eu trago aqui para vocês acabar com os dilemas, porque você vai ter agora as personalidades aliadas em objetivos em comum, porque quando ela se fragmenta, cada uma está olhando para um lado, é como se fosse uma tensão, um cabo de guerra. A partir do momento que você resolve o dilema, ela se integra. Tá? Então, esse seria o caminho para você resolver os seus problemas. Você pode fazer isso assistindo uma aula dessa, pode fazer isso de tanto ter problema, ou pode fazer isso assistindo um filme, ou sendo conduzido numa terapia, tá? Ou curando o seu passado. Então, a forma como resolver é assim. O como fazer vai depender do seu histórico, do tamanho do seu dilema, do tamanho do seu envolvimento emocional, do tamanho do seu trauma, do tamanho da abertura que você está dando para isso. Então, tem gente que vai conseguir resolver sem terapia. Simplesmente ela teve um entendimento, eu estou vivendo um problema é por causa disso, então vou mudar a minha escolha, vou fazer diferente, ela consegue. Então ela tem poucos dilemas, pouco envolvimento emocional, que só entendendo racionalmente ela já consegue fazer uma escolha diferente, já vai ter resultado. Tem gente que vai tomar tanta cacetada na vida que por causa da dor, ela aprendeu a fazer uma escolha diferente. Tá? Tem gente que vai precisar assistir uma aula completa como essa, tem gente que vai precisar assistir várias aulas, tem gente que vai precisar de uma orientação, um acompanhamento, um atendimento, tem gente que vai precisar de terapia para poder resolver. Então você vai entendendo qual é a sua demanda, tá? E você vai fazendo escolhas diferentes de acordo com o que você consegue, com o recurso que você precisa, com o que você dá conta e com o que você quer e com o que você gostaria. Então esse seria o caminho. Então estou desenhando aqui mais ou menos um passo a passo. Tá? Quem está assistindo comigo aqui, se deu para acompanhar, deixa um feedback aqui nos comentários, se está fazendo sentido, se está conseguindo acompanhar. Como eu disse, o assunto ele é muito claro aqui na minha cabeça. Né? Como eu disse, eu trabalho com isso o dia inteiro, então é muito claro. Eu preciso entender de vocês se a linguagem está sendo clara e se vocês também estão conseguindo entender e se está conseguindo transformar isso em aplicação prática também na vida de vocês. Por isso que eu deixo bastante aqui interações, formas de vocês interagirem comigo para que eu consiga entender a sua demanda e trazer a linguagem de uma forma acessível, mais prática, sem muitos termos técnicos. Tá? Então eu busco sempre trazer aqui uma linguagem arroz com feijão para que todos vocês consigam acompanhar. E para isso o feedback de vocês é muito interessante. Quem puder compartilhar essa mensagem, deixar um coraçãozinho, tá? Isso ajuda muito o algoritmo a entender a relevância dessa mensagem para que ela alcance outras pessoas também. Quem puder fazer isso, fico muito agradecido. A gravação desse encontro vai ficar salva aqui nos meus perfis e também lá na Biblioteca Consciente. Sugiro que você reveja esse material também, principalmente se é o seu primeiro contato com esse conteúdo, tá? À medida que você vai revendo, porque você que chegou até o final desse encontro hoje, não é a mesma pessoa que começou a assistir esse encontro. Então, se você rever esse conteúdo de novo, você vai ter uma nova percepção. Tá? Então,
Se fazer sentido para você, volte, dá uma olhada no meu perfil, veja qual o título de outro encontro meu do Despertar Consciente te chama a atenção, ele vai falar com você, tá? A hora que você bater o olho, o título vai ressoar com aquilo que você precisa. Então, busque praticar a forma de aflorar a sua intuição, porque seu inconsciente está falando com você o tempo todo. Então, dá uma olhadinha ali, coloque a sua intenção, o que eu estou precisando ouvir hoje, tá? Isso vale não só para o meu conteúdo, tem muita gente bacana fazendo um trabalho maravilhoso. Minha querida amiga Eliane Xavier está aqui também, traz um trabalho maravilhoso lá no perfil dela também. Tem vários outros colegas também de trabalho, né? Meu querido amigo Mário Jorge, então tem muita gente bacana fazendo um trabalho maravilhoso aqui de expansão da consciência também. Então, seja no meu perfil, seja no perfil de outra pessoa que você aprecia e que faça sentido com você, coloque a sua intenção, vai assistir uma aula ali dessa pessoa, coloca o que eu estou precisando ouvir hoje. Dá uma folheada ali, que o conteúdo vai te chamar a atenção. Então dá uma olhadinha lá, volta no material, tá? E deixe o seu inconsciente te mandar informações, porque ele já te manda o dia inteiro, tá? Ele já te manda informações o tempo inteiro do que está mal resolvido aí dentro. A pessoa que não para poder ouvir, tá? E normalmente, quanto mais se reprime, quanto mais a pessoa joga concreto em cima desse recado, dessa voz, desse sinal que o inconsciente está mandando, mais ele vai ter que fazer um barulho maior. Já viu aquela criança que quando quer chamar a atenção do pai, ela faz uma gracinha? Se o pai não olha para ela, o que ela vai fazer? Ela vai ter que fazer uma outra gracinha. Se o pai e a mãe não olhou, o que ela vai fazer? Ela vai começar a chorar. Se não olhou com choro, ela vai ter que aumentar o escândalo ou piorar a situação para ser notada. Daí a pouco ela começa a cair, ela começa a adoecer, para ver se aquele pai e aquela mãe olha para ela. Tá? Aí a hora que olhou, ela vai lá e para de chorar. Então, quanto mais é ignorado, maior é o barulho. Então, quanto mais você ignora o sinal que o seu inconsciente está te mandando o tempo inteiro, mais ele vai ter que piorar a situação para te chamar a sua atenção. E esse piorar a situação vai ser com um acidente, um problema, uma doença aqui, outra ali, um incômodo aqui, um desconforto ali, uma impaciência para coisas que ao olhar de fora seria uma coisa corriqueira. Então, à medida que você vai treinando a habilidade de interagir com você mesmo, menos problema você vai precisar vivenciar. Você começa a aprender a fazer essa leitura. Tá? Posso até trazer, se esse assunto vocês fizer sentido para vocês deixando aqui nos comentários, eu posso até trazer um despertar consciente depois, ensinando formas de fazer essa leitura, de como conversar com o seu inconsciente também, tá? Como que aprender a fazer essa leitura. Eu estou preparando um material para vocês que vai ser divulgado em breve sobre as sombras psicológicas. Tem muito material meu já disponível sobre isso, mas eu estou preparando um material um pouco mais elaborado e numa linguagem mais da nossa atualidade agora, e dentro dele também vai ter um passo a passo para você aprender a fazer essa leitura de uma forma mais prática, mais dinâmica, mas enquanto isso, né, podemos abordar esse assunto aqui também, se for do agrado de vocês, a necessidade de vocês, deixa aqui, porque como eu disse, né, meu conteúdo ele segue uma linha de algo que eu vou montando aqui como um cronograma para abordar com vocês, mas eu deixo sempre aberto para poder explorar de acordo com a sua necessidade também. Então, se é um assunto que te inspira, que chama o seu interesse, deixa aqui nos comentários que eu vou preparando isso aqui para vocês também. Vamos introduzindo, beleza? Na Biblioteca Consciente chegou 3 novos livros esse mês, ok? Então quem quiser conhecer a Biblioteca Consciente, você consegue experimentar gratuitamente por alguns dias para ver se faz sentido para vocês. E se fizer sentido, assinatura baratinha, R$ 25,55 por mês, você vai ter acesso a todas as minhas aulas do Despertar Consciente de forma organizada, tá? Onde você consegue assistir todo o material completo e um resumão para quem está na correria ou quem já assistiu completo e quer só pegar os pontos que se destacaram ali de uma forma organizada. Uma inteligência artificial faz um resumão de cada aula minha com imagem, com material em PDF, fica tudo disponível lá na Biblioteca Consciente, além de resumos de livros selecionados a dedo por mim, tá? Então, o link está na bio do meu Instagram, deixei nos meus stories hoje também, costumo deixar periodicamente o link lá. Se fizer sentido para você e quiser fazer parte, o link está lá. E se você tiver com algum desafio muito forte, precisar de um auxílio mais próximo, tem a opção do atendimento individual também, beleza? Bom, recado dado, nos vemos aí na segunda-feira às 8 horas da manhã, estou de volta com mais um Despertar Consciente, com mais um tema aí para vocês, beleza? Beijo, gratidão, uma ótima semana para cada um de vocês e até o nosso próximo encontro.